Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolvo aqui as questões trazidas, enviadas pelos amigos que acompanham essas postagens que eu faço. Tá bom? Como sempre digo, as postagens não têm o mesmo encaminhamento temático, porque são variadas questões sugeridas por amigos diversos. Às vezes existe um certo fio de continuidade do tema, como é particularmente o vídeo de hoje, em que as questões estão mais voltadas para tópicos do Vedanta, ok? Aqueles amigos que quiserem enviar questões para serem tratadas aqui em um formato, né, similar a este, podem comentar nesse vídeo, trazendo suas questões a serem desenvolvidas, ou podem enviar também para o e-mail marceloalacipaiva@gmail.com esses tópicos que vocês queiram ver sendo tratados aqui por mim. Tá legal? Então vamos lá. Primeira questão de hoje. Shiva, Vishnu, Ganesha, Lakshmi, Sarasvati, Durga, Kali, Ramakrishna, Chaitanya. Vejo os hindus cultuando todos esses nomes como Deus. E uns são Vaishnavas, outros Shaktas, outros Shaivas. Qual a razão dessas múltiplas formas? Todos são o mesmo Deus para todos? E o Advaita nisso, que diz? Muito bem. Realmente pode parecer confuso no primeiro momento. Será o quão mais confuso a proximidade, a distância, não é, da pessoa dessas tradições, dessas formulações, dessas crenças, dessas devoções. E vai ser menos confuso para aqueles que já, né, têm mais contato com essa perspectiva. De modo geral, né, no pensamento do Vedanta e no pensamento das outras escolas, outras darshanas, você terá um conceito que nós poderemos dizer assim de imaginar o absoluto com atributos e o absoluto para além de todos os atributos. Então, o absoluto com atributos, chamado de Sarguna Brahma, ou seja, o absoluto com qualidades, com gunas, né, com características, é a expressão do Deus da religião. O Deus cultuado em uma expressão, na maioria das vezes, antropomórfica. E mesmo quando ele não é delineado com características muito evidentes, não é? Homem, mulher, tipo de vestimenta, características de sua parafernália, quando ele possui, por exemplo, uma caracterização muito evidente, como o Pai Celestial, né? Deus Pai do cristianismo, é o Sarguna Brahman do cristianismo, não é? Pois a imagem do Pai, cada um faz, né? Nós temos o famoso, né, homem, né, de barba na nuvem, no trono, no céu. Esse é o Sarguna Brahman, ou seja, o absoluto que é caracterizado em forma. Existe esse em todas as religiões, todos nós entendemos, e ele é o objeto da devoção dos devotos. E existe também, para essas perspectivas, o conceito de Nirguna Brahma, o absoluto para além de todas as formas, se costuma dizer, né, sem forma, que é percebido pela expressão da vida, pela expressão de tudo isso que está aí. Ou seja, aqui nós temos imanência em Nirguna Brahman e transcendência em Sarguna Brahman, ou seja, ele está como um ente criador, protetor, soberano, pessoa suprema, Sarguna Brahman. E, para além de tudo isso, está presente em tudo, permeando tudo, não podendo ser definido com qualidades, nós temos Nirguna Brahman. Essa é a característica primeira que nós podemos entender do pensamento dessas filosofias indianas. Ok? Filosofias védicas.
que constroem isso, concebem isso de maneiras variadas, mas o conceito básico é esse. Você entende o absoluto Brahman, o absoluto, de maneiras duplas, assim. É o mesmo, ok? Mas se expressa de maneira diferente. As perspectivas de tendência mais não dualista, dentro do pensamento dessas darshanas, vão compreender que a realidade última, a realidade suprema, é Nirguna Brahman. O Brahman, para além de toda forma e todo nome, é o subjacente. O subjacente é tudo que se expressa, incluindo Sarguna Brahma, ou seja, Deus com formas e atributos, o Deus da religião. Para além disso, existe uma tela que é a verdadeira realidade, que é o único, Nirguna Brahman. Então, em Nirguna Brahman está tudo, o universo, os seres e Sarguna Brahman. Então, na perspectiva, por exemplo, do Advaita, né? Não dualidade do Vedanta, Advaita Vedanta, Sarguna Brahman, o Brahman com atributos, o Deus da religião, chamado em uma linguagem yógica de Ishvara, o Senhor, ou Ishvari, a Senhora, é a união de Brahman, Nirguna Brahman, a consciência, com a sua energia criativa ou ilusória, como queiram, Maya. Quando Brahman se reveste de Maya de um modo pleno, ele se apresenta ao mundo de Maya, ao mundo da expressão externa, ao mundo transitório, ilusório, como Brahman com atributos, que é eterno, que é imortal, imperecível, sempre existirá, mas que é uma projeção combinada da consciência para além de toda forma e todo nome, Satchitananda, consciência ilimitada de bem-aventurança, que se materializa através da energia de Deus, de Brahman, em Deus. Deus, a palavra Deus, está mais ligada a Sarguna Brahman, a Brahman com atributos. E aí o que acontece é que você tem, não é, para o Advaita essa perspectiva. O que é real, verdadeiramente real, a realidade verdadeiramente final é Nirguna Brahma. Mas você tem realidades relativas em que você tem o universo, as criaturas, e tem a expressão de Brahman dentro de Maya, Sarguna Brahma. E nessa expressão de Sarguna Brahma você tem várias formas de Sarguna Brahma. Você tem Vishnu, você tem Shiva, você tem Surya, você tem a Mãe Divina de muitas maneiras, muitas formas da Mãe. Né? Você tem, então, a expressão de outras divindades em outras religiões. Por exemplo, Ahura Mazda, do antigo zoroastrismo, é o Sarguna Brahma dos persas. O Pai Celestial do cristianismo. No caso do Islã, Alá, ele é mais Nirguna do que Sarguna Brahma. Porque ele é muito impessoal, é muito difícil, mas ainda assim tem qualidades, né? Tem características, né? Justo, compassivo. Essas características são qualificações. Então, Alá é o Sarguna Brahman do Islã. Contudo, né, prevalece, né, a ideia de que você não consegue conceber Alá. Não é? Mas aqui não está dizendo que ele está, né, que não tem forma, mas é que você não trabalha isso na devoção muçulmana. Não é? Então aqui é uma mescla, né, um meio do caminho, Nirguna e Sarguna no caso do Islã. Mas o Islã é fundamentalmente dualista, no sentido da ortodoxia muçulmana. Né? O sufismo é um pouco diferente disso. O sufismo caminha mesmo por um caminho de não dualidade. Né? Você vê isso nos poemas, né, de Rumi e tal, e muitos outros grandes mestres e santos sufis. Você vai ver essa questão do amado e do amante, né, separados, mas ao mesmo tempo são um. Ou seja, o jogo do amor entre o amado e o amante é a grande graça, o grande deleite da experiência, né, relacional,
causal, mas em essência é um só, né? Aquela famosa coisa, né? Bati na porta do meu amado, ele perguntou quem é, eu disse, sou eu, e ele disse, não há nada para você aqui. Aí uma segunda vez eu bati na porta e ele perguntou quem é, eu disse, sou você, e ele me deixou entrar. Ou seja, a unidade e a essência que Nirguna e Sarguna, não é? Estão permeando. Então, essa é a perspectiva do Advaita, da perspectiva mais não dual. No final de tudo, é Nirguna, que se expressa em Maya e vira Sarguna, que é visto no universo pelos seus devotos. Já as perspectivas menos não dualistas, as perspectivas mais expressivas do pensamento dualista, vão compreender que, na verdade, a realidade final mesmo, é Sarguna Brahman, é a pessoa divina. E aquilo que os não dualistas chamam de Nirguna Brahman, que chamam da realidade final, é a refulgência da pessoa divina que os cega, que faz com que eles pensem que a realidade final é a refulgência de Deus. Então, esse é um pensamento muito expresso, por exemplo, pela linha de Madhva, não é? Que nós vemos expresso, por exemplo, no movimento dito Hare Krishna, né? É dito isso, né? Os não dualistas são impersonalistas, são enganados por Maya, são maiadistas, não entendem que depois da luminosidade de Brahma existe a pessoa divina, Sri Vishnu, Krishna, enfim. Então, os Vaishnavas, aqui citados, né? Os devotos de Vishnu e de Krishna, né, das encarnações, dos avatares de Vishnu, eles acreditam nisso. A pessoa divina é a realidade final. Sarguna Brahma é a realidade final. E você tem as outras escolas devocionais que têm os seus próprios Sarguna Brahmas e as suas próprias ideias de pessoa divina. No caso, né, os devotos de Shiva, os Shaivas, né, figura do grande yogi Shiva. Você tem os devotos da grande mãe, da mãe divina, os Shaktas, do Shaktismo. Não é? E você tem, não é, essa percepção nas religiões, por exemplo, no cristianismo. Né? Contudo, sempre nessas expressões da perspectiva indiana, você tem um pano de fundo não dual, ou seja, os Shaivas, os devotos de Shiva, compreendem que esse Shiva, pessoa divina, é também o Nirguna Brahman. Então, a ideia do casal divino, né? Shiva, Parvati, Vishnu, Lakshmi, indicam o quê? Indicam aquele antigo conceito do Sankhya, de Purusha e a natureza, né? Prakriti. Então, que é chamada, né, em outras expressões, de Shakti, a Shakti de Deus, o lado feminino de Deus que expressa as formas. Então, esses conceitos eles estão todos assim muito juntos, né? Os antigos conceitos, né, do Advaita e do Sankhya, né? Perspectiva de Nirguna Brahman como a realidade final e de um dualismo alheio à ideia de Deus do Sankhya, né? Em Purusha e Prakriti, espírito e natureza como uma coisa só, eterna, são, de certa forma, amalgamados, né? Sobretudo pela linguagem do yoga, que cria, né, assim, essa perspectiva, né, de Ishvara, considerado aqui e tudo mais, e os Vedantas variados trabalham isso, né? Então, aquele que é de uma tendência mais devocional verá a realidade final, a realidade suprema, como a pessoa divina, e aquele que é de uma tendência mais do intelecto, mais do discernimento, vai voltar sua mente mais para o impersonal Deus, abrangente, todo abrangente, que tudo permeia, que é a realidade de todos, que é a realidade suprema. Mas é por aí, existe essa intercambiação de conceitos, né? E essas expressões todas se explicam assim. Então, ele falou aqui, por exemplo, de Ramakrishna e de Chaitanya Deva. Ramakrishna, Chaitanya, Jesus,
Krishna, Rama, são expressões dentro dessa ideia da personificação de Sarguna Brahma em pessoa. Já falei aqui, né, o budismo Mahayana, que desenvolve a ideia dos 3 corpos do Buda, né? Então vai falar, por exemplo, né, de um Dharmakaya, o corpo da consciência. Isso seria mais próximo de um Nirguna Brahma, ok? De um Deus além de formas, além de nomes e que retém tudo, um Brahma, não é? Nós temos também, né, o Sambhogakaya, né? Dharmakaya, a consciência suprema, consciência suprema. Todas as consciências saem, todo conhecimento sai. Nós temos o Sambhogakaya, que é o corpo do deleite, o corpo do prazer, que é a personificação da deidade, ou seja, de Sarguna Brahma, o deus da religião identificado pelos videntes. O budismo Mahayana compreende isso. E o budismo Mahayana ainda compreende, uma das escolas do budismo Mahayana compreende a ideia da personificação em pessoa mortal deste Sarguna Brahma, em forma de gente, não é? Que é o Nirmanakaya. E são os Budas, na linguagem do budismo, e que são esses avataras, são esses personalidades que nascem, crescem e morrem, estão circunscritos em uma cultura e em um tempo tem uma forma física, mas na verdade é uma expressão do Sarguna Brahma. Então, para os devotos de Sri Ramakrishna, esta imagem, esta figura, isto, como Sri Ramakrishna dizia da sua própria foto, é esta forma na qual Sarguna Brahma se expressa. Ou seja, a manifestação de Ishvara em forma de gente. Jesus Cristo, a encarnação do Filho de Deus, é isso. Não é? É o Nirmanakaya. É esta pessoa divina. É o homem e Deus ao mesmo tempo. Ah, mas como é possível assim? Esse grande mistério, não é? O mistério da encarnação divina. Não são todas as filosofias que concebem. Por exemplo, o islamismo não vai conceber um Nirmanakaya, não vai conceber um avatar, mas vai conceber a figura do profeta, como muito especial. E o profeta Maomé como ainda mais especial, como uma personificação do ideal humano, né? O ideal muhammadiano, não é? Então, é claro que tem conexões e similaridades aqui e também distinções, ok? Então, é assim que se explica. Não é para todos a mesma coisa. Um devoto, por exemplo, um Vaishnava, ele não verá, por exemplo, Shiva como exatamente igual a Vishnu. Ele vai entender que Shiva é uma manifestação do poder de Vishnu. Ok? E o Shaiva vai ver uma projeção do grande Mahadeva, do grande Shiva, nas expressões das imagens de Deus das outras. Não é? E assim também será com Shaktas e tudo mais. Muito bem. Segunda questão de hoje. Muito bem. Qual a origem da vida nesse planeta do ponto de vista Vedanta? O que exterminou os dinossauros nessa perspectiva? O universo é infinito para o Vedanta? Existe vida em outros planetas? Questões que estão aí dentro do domínio físico, né? E a pergunta aqui é a respeito do pensamento do Vedanta a respeito disso. É interessante, porque assim, os cristãos, por exemplo, têm ideias a respeito, né, da origem do mundo, né, quantos dias foram feitos. Aí, evidentemente, que muitas variantes de interpretação, né, mais literalistas, menos literalistas, mais simbólicas e tudo mais. Não é? E ele pergunta aqui a respeito da perspectiva do Vedanta. Como eu já disse aqui em outras oportunidades, existem escolas variadas do Vedanta. Né? Existe fundamentalmente 3 ramos do Vedanta. Né? O Vedanta não dual, Advaita, o Vedanta não dual, mas que entende qualificações na não dualidade, né? O Vishishta Advaita Vedanta, e você tem o Vedanta dual, Deus, o universo e as criaturas. São coisas à parte, né?
nas expressões do Vedanta não dual, do Vedanta não dual com qualificações, essa percepção a respeito do universo que vemos, ela é mais mitigada em importância. Por quê? Compreende-se que tudo isso que vemos, em verdade, é uma manifestação de Brahma. Então, não existe maiores problemas em relação a essas perspectivas em tomar para si a explicação da ciência comum, corriqueira, materialista, que fala em evolução das espécies, que fala em surgimento de planetas, desaparecimento de sóis, de surgimento de universos, desaparecimento de coisas e, enfim, evolução das espécies. Tudo isso está dentro de uma perspectiva aceitável, porque toda essa transitoriedade é uma expressão de Brahma. Então, assim como estamos nos vendo aqui nascer, crescer, envelhecer e morrer, e não estamos entendendo que isso é o fim de nada, estamos entendendo apenas que isso é a transitoriedade que tem um subjacente por detrás, né? Na perspectiva Advaita, é isso. Assim é com o homem, assim é com o universo. Por isso pode-se dizer, de fato, que o homem é um microcosmos de todo o universo. Assim como nós nos transformamos, nos recriamos constantemente, não sendo isso que constantemente se transforma, assim também é o universo. Então, não há nenhum problema com as perspectivas materialistas. As escolas que são mais dualistas, que se aproximam mais da importância de ver Deus em uma forma, compreendem mais, então, uma necessidade de explicar a atuação de Deus no mundo. Então, por exemplo, né, os Vaishnavas, os devotos de Vishnu, compreendem que Vishnu, Deus, o Supremo, de tempos em tempos vem ao mundo fenomenológico e encarna no mundo para benefício de todos. Está no Bhagavad Gita, né? De tempos em tempos, percebendo a decadência do Dharma, eu mesmo me faço uma pessoa e me personifico para restaurar a verdadeira concepção. Para dar como se fosse um checkpoint, sabe? Assim, para você saber, a partir daqui eu continuo. Nestas perspectivas, então, existe toda uma linguagem simbólica, mitológica das encarnações de Vishnu, né? Modernamente, muitos tendem a compreender que essas descrições dos avatares de Vishnu, os 10 grandes avatares de Vishnu, são descrições de ciclos da humanidade. Então fala, por exemplo, do surgimento de coisas assim, né, um tanto quanto inconcebíveis, né, uma grande tartaruga, um grande peixe e tal, e Vishnu veio como um anãozinho, Vishnu, ou como um anão, melhor dizendo, um anãozinho não, um anão, não é uma pessoa com nanismo. Vishnu veio como um javali, Vishnu veio como um homem-leão, Vishnu veio como... Essas coisas indicariam fases da humanidade, as transformações, né? A vida que começou na água, depois os animais híbridos, depois os mamíferos, aí depois as primeiras humanidades, aí depois, assim, o avatar de Vishnu, que era um guerreiro, que matava, que... era o início das primeiras comunidades, primeiras sociedades mais bárbaras e tudo mais. Aí depois tem a encarnação de Vishnu como Rama, então a personificação então de uma certa civilidade, né? Conceito de sociedade, conceito de governo. Aí depois tem Krishna, a sabedoria profunda, Buda. Enfim, a ideia de que esses avatares simbolizam fases da humanidade. É uma maneira de ver muito didática e voltada mais assim para uma simplificação das coisas, né? Pela riqueza das formas, né? E você tem isso em todas as religiões. Você tem isso, por exemplo, no mito, né, de Abraão, né, que leva o filho até a montanha para sacrificar o filho. Aí Deus diz, não, sacrifica aquele carneiro. Evidentemente que isso é um símbolo, né? Adão e Eva, Caim e Abel. Não é verdade? Todas essas coisas são símbolos. A Torre de Babel são símbolos, são expressões, né? Que as pessoas alcançam a ideia do divino atuando no mundo. Não é? Então, quando nós pensamos nisso, né, na perspectiva vedântica, não se dá grande importância, né,
para esse ciclo do mundo. Umas religiões, o cristianismo, por exemplo, né? Ele estabelece dualidade absoluta, né? Espírito e matéria, Deus, o universo e os homens, e estabelece uma linearidade. Tem um início, tem um meio, tem um fim. É esperado que Jesus venha, tenha o Apocalipse, tenha o fim do mundo e tenha o começo de um outro mundo. Então, assim, para o cristão é mais complicado essas coisas, né? A respeito de origem da vida e tal. Existem mais controvérsias. Para a perspectiva vedântica não existe nenhuma controvérsia nisso. Isso não é um assunto verdadeiramente importante, né? Aí ele fala aqui do Apocalipse. Qual o Apocalipse da perspectiva vedântica? O Apocalipse aqui ele está dizendo do fim do mundo. O Apocalipse é uma palavra que significa revelação, né? Que fala a respeito dos dias finais, do grande julgamento, enfim, grandes, né, dificuldades da humanidade nos seus últimos dias, até que haja uma redenção e uma restauração de todas as coisas, eliminação do mal. O final da história, né, desenhado na perspectiva linear do cristianismo. Vedanta não vai apresentar isso. Vedanta vai apresentar naquelas cosmologias que falam sobre o mundo material, né, vai falar em um universo eterno, porque a realidade da expressão material Prakriti ou Shakti é eterna porque é Deus. Não existe uma realidade fora de Deus. Tá certo que o Vedanta dualista pode entender isso diferente, mas mesmo o Vedanta dualista vai entender que essa expressão da criação de Deus é dele mesmo, não saiu do nada, não saiu de uma outra coisa, porque senão nós teríamos que ter dois, né? Deus foi lá pegar um material ali que não era ele. Não, é tudo sair dele. Ainda que ele se diferencie para o Vedanta dualista mais claramente. Então não existe isso. Então o universo sempre existiu e sempre vai existir. Para o Vedanta não dual, nós, os egos enganados na matéria, que nos identificamos com o corpo e com a mente, deixamos esta realidade ilusória quando reconhecemos Brahman, reconhecemos Atman em nós como Atman, e deixamos de participar desta figuração. Para as expressões do Vedanta que falam mais do mundo material, o que vai acontecer é que se entende em ciclos. As eras, famosas, né, yugas. Nessas eras existe o quê? Existe surgimento, desenvolvimento, expansão, decadência, destruição, surgimento, desenvolvimento, expansão, apogeu, decadência, destruição, eternamente. Então é sempre um ciclo constante, não é? Então é uma perspectiva bem diferente, né? Não é linear, né? Qual foi a outra questão? O universo é infinito? Então, o universo é a expressão desta transitoriedade que é nascida da mente de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, o conceito aqui de infinito precisa ser um pouco adaptado, né? A realidade é Deus e na realidade, em Deus, tudo se dá. Então, nós podemos dizer que podemos falar infinito, né? Com alguma limitação da terminologia aqui, né? Porque essa questão de finitude, infinitude, está tratando de coisas muito materiais, e aqui é uma transcendência disso, né? E existe vida em outros planetas. Existe vida em outras dimensões, existe vida em outros quadrantes, existem outras percepções de vida, né? Existem mundos, esferas, existem céus, infernos, realidades múltiplas, todas dentro de uma mesma realidade, o próprio Brahman. Entendeu? Então, assim, não há nenhum problema em existir outras civilizações, outras humanidades, porque, no caso, é a mesma coisa. É como nós olharmos o nosso planeta, que existem outros seres, existem colônias de formigas, bactérias, fungos, animais mais desenvolvidos, os humanos. Não existe tudo isso? Existe. Existe o plâncton, existe o cogumelo, existe a garça, existe o homem, existe a grande sequoia. Tudo isso existe, não é? E tudo isso é uma reflexão do próprio Brahma. Ok?
O Brahma infunde vida e permeia tudo, né? O nome de Vishnu, por exemplo, é aquele que tudo permeia, né? Muito bem. O que exterminou os dinossauros? O Vedanta não vai tratar disso. O Vedanta não vai considerar essas coisas assim, né? O Vedanta pode dizer, em uma certa fase desta expressão da mente de Deus, existiam seres, como os dinossauros. O Atma estava nos dinossauros? Sim, exatamente. Experimentando a vida do dinossauro. É isso. Mas não há uma preocupação com esses aspectos, né? Em virtude da sua não linearidade, né? Ser mais próprio, por exemplo, do cristianismo. Ele diz, né? Qual é a origem da vida neste planeta do ponto de vista do Vedanta? Origem da vida, né? Esse é o ponto. Toda esta projeção de vida orgânica que nós conhecemos aqui, que nós damos grande importância, não é? Nós podemos fazer uma analogia aqui com nossa mente, com os nossos sonhos, né? Nós sonhamos, né, várias coisas. Quase sempre estamos, né, nós mesmos, né, personagens, né, sempre, né, inclusive, personagens do nosso sonho, às vezes com outras formas, não é? Vivendo situações às vezes mais corriqueiras, que são notoriamente registro no nosso subconsciente, né? Aquele lixo ali guardado ali das impressões, e às vezes coisas completamente doidas e diferentes. Mas sempre somos nós atuando em um universo, em um mundo, interagindo com pessoas, com outros seres e tudo mais. E uma realidade que tem suas normas, suas leis, suas consequências. Tudo isso somos nós. Nós não temos dificuldade em entender isso, não é verdade? Estou interagindo com um monte de gente, briguei com uma pessoa, namorei com uma pessoa, não é? Viajei, me desloquei, comi tal coisa, fui preso e tal, me machuquei. Tudo isso. Olhei, vi pessoas lá que estão vivendo realidades que não tem nada a ver comigo. Tudo isso sou eu. Da mesma forma é o universo. Então, essas coisas, né, o surgimento da vida biológica e tudo mais, é numa perspectiva vedântica compreendido dentro da energia de Deus. Então, o enfoque é bem diferente, né? É bem diferente. Quando na mitologia bíblica, né, do Gênesis, nós falamos, né, de Deus infundindo vida naquele bonequinho de barro, naquele bonequinho de argila, colocando o seu hálito e fazendo aquilo ser um vivente homem, nós estamos identificando o quê? Nós estamos identificando o início da consciência dentro da expressão das formas e nomes que são manifestações desta mente de Deus. Então, no momento que esta expressão da mente de Deus passou a ter um eu, o homem é isso. É essa manifestação. Tá bom? Bom, meus amigos, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque o interfone começou a tocar aqui em casa. Tá bom? Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.